pessoal, mais uma live Eu queria citar um texto, vamos falar um pouco sobre graça, salvação, escatologia, um pouco, né? Eu não posso deixar de pregar o Evangelho. Ele está no livro de Romanos, né? Vamos ser bem. Livro de Romanos, capítulo 9, no versos 6, né? Verso 6 da palavra de Deus. Aí diz assim, poxa, desculpa aí diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque todos os que são Israel são israelitas, nem por seres descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque serão chamados a tua descendência. Isto é, que não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: porque está este tempo, virei e Sara será um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo ele ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo as eleições, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chamar. Então, fica até aqui, pessoal. Graças a Deus, o Senhor tem sido fiel, né, a nossas vidas até hoje. Esse texto e o que eu queria falar sobre a nossa vida, o que a gente estamos passando atualmente, né? Muitas vezes a gente não perdoa, né, o irmão, né, uma mágoa, né, uma coisa que você está passando, né, por aquela depressão, pelaquela ansiedade, né, por aquela situação, devido a falta, né, que você da insegurança, né, que você não tem, né? E quando você não busca Deus, você perde o raciocínio, a lógica, você perde até o modo de viver, né? Assim dizendo, né? A gente perde algumas características que leva você a se desesperar, né? Então, a partir do momento que você perdoa aquela pessoa, você tira aquela descarga negativa, você tira aquilo que está no ódio, na amargura, você é curado, né, automaticamente, né? E por isso que Deus manda que a gente perdoa, né? Porque o perdão, ele cura, né? Eu lembro aquele texto quando Jesus falou que quando Pedro, né, foi chamado pelo ministério, o apóstolo Pedro, Deus, na sua infinita misericórdia, Jesus falou: Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Aí Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus falou de novo: Pedro, tu me amas, se tu me amas, tu apacentas minha ovelha. Aí Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Aí de novo Jesus intercedeu de novo: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Aí Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. E resmungou assim, negando: apacenta minhas ovelhas. Então isso prova que Deus queria provar ele, que ele amasse ele, que ele perdoasse, que ele continuasse o ministério, né? Que ele tinha essa comissão, que o reino de Deus fosse a todas as nações, até chegar sobre a nossa geração, aquilo que nós estamos vivendo hoje, com todas as lutas, com as dificuldades, né, com as coisas que nós temos passado, né? E às vezes a gente quer
sabe? Aquela coisa assim que você nunca consegue, luta e parece que... Mas é assim mesmo, a vida ela é assim. Se a gente errou no passado, se a gente fez algum pecado, né? Alguma coisa que magoou, né? Que você afligiu, né? Entendeu? Mas você tem que colocar sempre na mão de Deus, que no momento certo Ele vai tirar essa causa. Deus vai te dar a vitória. Estou falando por mim, por testemunho meu mesmo, por pessoas que passaram situações diversas, né? Então é isso. Então, voltando sobre a graça de Deus, que a salvação é pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. A salvação é uma dádiva de Deus, a salvação é pela graça, está na Bíblia Sagrada, né? Então, por isso que eu louvo a Deus por isso, né? Eu sei que no momento certo Deus vai dar vitória, vai me abençoar, vai abrir as portas para mim, para todos aqueles que estão precisando. E a gente, às vezes, a gente tem tendência de olhar para nós, mas a gente tem que cuidar de nós. Nós temos que nos cuidar, né? Porque se a gente não cuidar de nós, quem não vai nos cuidar, né? Então é isso, queridos. Eu sei que a luta é grande, mas a vitória é certa, né? E Deus, Ele não chega nem atrasado, nem distante, Ele chega no momento certo, né? E também, voltando sobre a questão do Senhor, né, que está às portas, da volta dele, não se desespere, que Deus tem um tempo certo das coisas que Ele tem nos preparado, né? Eu vejo as profecias, que as pessoas fazem profecias dizendo que Jesus vai voltar, que o mundo vai acabar, e aquela... que eu sei, gente, que eu acompanho os canais judaicos, né? Nós estamos no tempo do parto, né? Quando a mulher vai dar um parto, né? Nós temos na parte do parto, né? No mundo, né? Nós não estamos no final do tempo. A palavra diz que quando esse evangelho foi pregado no mundo todo, então verá o fim, né? Pode que eu estou falando de Deus no canal aqui de YouTube, né? Então nós temos que pregar tempo e fora de tempo. Eu prego numa comunidade de transporte urbano, né? Numa comunidade manauara, né? E prego e falo o evangelho no YouTube, né? Assim, eu estou falando para vocês. Então esse trabalho ele é grande, ele é árduo, né? Mas a gente não pode desmerecer, a gente não pode desanimar. E eu tenho que vigiar constante, né? Que o inimigo ele não dorme, né? Ele tem tentado me tirar do palio, né? Coisas assim que só misericórdia de Deus, né? Para Deus ter me guardado. E eu tenho que estar mais atento, né? Então é isso aí, pessoal, que o Senhor Ele venha nos ajudar, resplandecer o teu rosto sobre nós, venha dar paz. O Senhor Ele sabe o momento certo que Ele vai dar a vitória pra gente. Basta a gente orar, a gente confiar nele, que Ele vai nos ajudar em tudo que nós temos passado, tá bom? Ele é o nosso Pai Celestial, a Ele que nós temos que pedir socorro, e Ele é o nosso pastor, né? Nada nos faltará. Amém, irmão? Fica nessa palavra, uma boa segunda-feira, uma semana de muitas bênçãos e realização para vocês, tá bom? Amém.